Olá, eu sou a Isabela do Natureza de Criança e hoje eu tô aqui para contar mais uma história para vocês. E a história de hoje se chama A Ponte, um livro escrito por Hans Janisch e ilustrado por Helga Bench, da editora Brinquebook. E o resumo deste livro é o seguinte: certo dia, o urso e o gigante topam um com o outro no meio de uma ponte longa e estreita. Nenhum dos dois quer recuar, nenhum dos dois quer arredar o pé. E aí, o que será que vai acontecer? É um livro que tem uma ilustração belíssima e que eu vou contar com a ajuda de vocês, das crianças que enxergam, para imaginarem como vocês descreveriam esse livro para uma criança cega. E as crianças cegas eu convido para embarcarem na minha audiodescrição. Então a gente vai começar descrevendo a capa do livro. A capa do livro tem um grande pássaro preto em primeiro plano, é a primeira coisa que a gente vê da capa do livro, e ele está olhando a ponte, uma ponte suspensa. O que é uma ponte suspensa? É uma ponte que não tem nenhum apoio embaixo. Ela fica pendurada lá no alto, ligada por dois topos de montanha. Aqui na capa do livro a gente só vê o topo de uma montanha. Então o cenário é o pássaro grande preto olhando para a ponte suspensa ao fundo. Essa ponte está apoiada no pico de uma montanha e ao lado dessa montanha grande principal tem outras montanhas menores. Essas montanhas estão na natureza, mas são montanhas sem árvores, são montanhas como se fossem mais áridas, marrons, laranja. E essa ponte está sobre um rio, e ela é muito, muito alta, e embaixo dela não tem nenhum apoio. E ela é uma ponte de madeira, são pedacinhos de madeira com um corrimão de corda. Isso a gente chama de ponte suspensa, essas pontes que não têm apoio embaixo e que quando você anda nela, ela balança, dando uma sensação de que a gente vai cair. E eu vou começar a leitura desse livro. Essa linda ilustração inicial, eu vou descrevê-la antes de começar a história, para vocês saberem a cena geral de onde se passa essa história. Essa história, então, se passa em um ambiente na natureza, onde a gente tem um grande rio esverdeado, que tem alguns peixes grandes e pequenos, que a gente consegue até ver, porque a água é bem transparente. Na margem desse rio, ou seja, quando o rio encontra a terra, a gente tem uma mãe e um filho que estão tomando banho de rio. Na parte rasa do rio, o menino é uma criança de mais ou menos uns 7, 8 anos, que está com a água na cintura. Ele está de short, sem camisa, de mão dadas com a mãe, que veste um vestido azul, regata todo florido, e a água bate nas pernas dela. A mãe e o filho são loiros. A mãe tem cabelo comprido loiro e o filho cabelo curtinho loiro. E a mãe e o filho estão olhando para um pássaro que está em cima de um tronco de madeira que está fincado na beira do rio. Na beira do rio também temos uma canoa que está ancorada num pedaço de pau, uma canoa laranja e uma canoa virada de bruços, uma canoa bege. Fora do rio, a gente tem uma grande área, como se fosse uma plantação verde, roxa, marrom, e lá ao fundo da plantação a gente consegue ver 3 montanhas, e em cima dessas montanhas um balão amarelo. E nessa área, na beira do rio, na margem do rio também está tudo que a mãe e o menino estavam fazendo. Eles estavam fazendo um piquenique, então tem uma toalha estendida com a sua cesta de piquenique, um baldinho e a bola que eles estavam brincando e o cachorro deles também na margem do rio. Então esta é a cena da mãe e da criança brincando na margem do rio ao lado dos barquinhos. Lá, mais do outro lado, mais ao fundo do rio, como se esse rio estivesse andando, caminhando, descendo, correndo para o outro lado, tem várias montanhas. Montanhas sem árvores, sem vegetação. Montanhas bege, acinzentado, laranja, montanhas mais escuras, de um cinza mais escuro. Temos montanhas de um lado do rio, da margem do rio, e montanhas do outro lado da margem do rio.
E em duas montanhas que estão ao fundo, a gente tem um homem, que é um gigante, subindo a montanha, e um urso subindo a outra montanha. E entre essas duas montanhas temos uma ponte. Ou seja, a única forma de atravessar este rio, de um lado para o outro, é através dessa ponte suspensa que não tem nada embaixo para segurá-la. Uma ponte estreita que os dois vão cruzar. E a história começa assim. O rio sabe de muitas histórias. Sabe até mesmo da história da grande ponte. Certa manhã, um urso imenso se aproximou da ponte pela margem esquerda do rio. Ao mesmo tempo, um gigante se aproximou pela margem direita. Ambos queriam atravessar a ponte longa e estreita. O urso preto, forte, enorme, estava em cima da pedra da montanha cinza que estava da margem esquerda do rio, ao lado de um moinho que tinha um catavento no topo. Nesse moinho, tinha perto dele uma criança que estava presa na pá do moinho com um balão. Do outro lado da margem, na outra montanha, estava um gigante enorme, segurando um bastão enorme na mão. O gigante usava botas, calça e uma blusa regata. Da mesma margem do lado que o gigante estava, na outra montanha, também iam outras pessoas passar pela ponte mais para frente. Eles estavam sentados aguardando o gigante atravessar. Era um homem com um cachorro e uma mochila, que estava sentado no topo da outra montanha, olhando para o gigante, esperando ele passar. Atrás do gigante, um pássaro preto, voando. Exatamente no meio da ponte, um topou com o outro. A ponte estreita, com ripas de madeira, suspensa, de tão pesado que era o urso, uma das ripas de madeira até quebrou. O urso enorme, preto, em cima da ponte, encontra o gigante enorme em cima da ponte. Os dois em cima daquela ponte alta e estreita, e lá embaixo o rio esverdeado de água transparente, com pessoas remando ao fundo. O gigante usava uma touca branca com arabescos pretos e uma camisa regata xadrez de branco e azul. O pássaro preto, aquele pássaro enorme, acompanhava o gigante. Estava ao lado dele como se estivesse olhando o que se resolveria daquela situação. E os dois se encararam frente a frente, em cima da ponte, em cima do rio. O urso se aprumou, sacudiu a cabeça e rugiu furioso. Não, ele não queria recuar para dar passagem ao gigante. Com seu rosto bem zangado, com seus olhos arregalados e seu pelo preto todo espetado, olhava para os olhos furiosos também do gigante com sua touca branca de arabescos pretos segurando seu cajado, com uma boca também bastante brava. Tranquilo, o gigante permaneceu ali. Ele também não queria recuar. O urso olhou bravo para o gigante. O gigante olhou atentamente para o urso. A ponte era muito estreita para os dois passarem ao mesmo tempo. Naquele instante, ela balançou, oferecendo perigo. Precisamos encontrar uma saída, disse o gigante. O urso concordou com a cabeça. E os pés gigantes do urso enorme e do gigante estavam frente a frente, um quase que encostado no outro, naquela ponte com as ripas de madeira bem estreita em cima daquele rio onde as pessoas navegavam em seus barquinhos lá embaixo. O pássaro preto agora estava pousado na ponte bem atrás do pé do gigante, só observando o que aconteceria. Tenho uma ideia, bramiu ele. Você se joga na água e me deixa passar, disse o urso.
E então o gigante falou: ou então você se joga. Um encarou o outro com hostilidade e imaginou. O gigante imaginou o urso despencando daquela ponte em direção ao rio. E o urso imaginou o gigante despencando daquela ponte com sua touca com arabescos pretos, voando para cima e seus olhos arregalados de espanto. Embaixo, naquele rio de águas transparentes, muitos peixes estavam nadando. E até os peixes ficavam assustados em pensar de que isso poderia acontecer. Tinham peixes verdes com escama verde, tinha peixe laranja com olho vermelho, tinha peixe verde com bolinhas pintadinhas de vermelho, tinha peixe com escamas bege que parecia que até assustado com o que poderia acontecer. E os peixes por ali nadavam. O gigante ficou pensando: você poderia subir em mim e eu o carrego nos meus ombros. E daí nós dois despencamos, interrompeu o urso. Não é uma boa ideia. E o gigante, só imaginando como ele poderia carregar aquele urso gigantesco em cima da sua cabeça. Era como se tivesse um arco envolvendo todo o seu corpo, de tão grande que era o urso. Já sei, disse o gigante. Ele deu um passo em direção ao urso. Eu me seguro em você e você em mim. Assim, nenhum dos dois cai dessa altura. E depois nós giramos. Combinado, concordou o urso. E o urso, olhando atentamente para o gigante que vestia sua touca branca com arabescos pretos. Essa touca que tinha como se fosse o formato de pingo pontudo lá para cima. O pássaro estava em seu ombro. E ele, com seu grande nariz, seus olhos azuis e sua boca bem fechada, olhava atentamente para o urso. Parece que iam tentar este combinado. Foi então que era como se o urso e o gigante estivessem dançando abraçados. Davam passos bem curtos e a cada passo se deslocavam um pouquinho mais. Juntos lá em cima flutuavam sobre o abismo e um segurava o outro bem firme. O gigante, com sua calça laranja, suas botas marrons, sua blusa branca quadriculada de azul, sua touca branca com arabescos pretos, abraçou bem forte aquele urso enorme preto que tinha a mesma altura que o gigante. E os dois, em cima daquela ponte estreita, com as tábuas já algumas quebradas, foram fazendo o movimento abraçados, como se fosse uma dança, girando bem juntinho, até que no final um estava do lado certo para onde queria ir e o outro também. No final desse giro, um olhou ao outro, sorrindo, com um semblante tranquilo de alguém que tinha realmente conseguido fazer aquilo. Finalmente, cada um estava do lado da ponte em que gostaria de estar. Obrigado, agradeceu o gigante. Obrigado, digo eu, devolveu o urso. Acenaram amigavelmente um para o outro. Depois, cada um seguiu seu caminho. O gigante chegou até o topo da montanha que queria. E o urso chegou até o outro topo da montanha que também queria, com a ponte suspensa em cima daquele rio, cercado por outras montanhas. O urso, então, continuou seu caminho, montou seu acampamento e encontrou ali um cachorro que estava do outro lado. O rio sabe muitas histórias, sabe até mesmo da história da grande ponte. E nessa cena final do livro, a gente vê o mesmo rio que fica ali sabendo de muitas histórias. Aquela mãe e aquele garoto do início da história não estavam mais na margem do rio. As canoas estavam, e outros barcos, uma vela e uma outra jangada com 2 remos, chegaram e se encostaram na margem. O baldinho ficou ali. Não era da mãe e do garoto, era do pescador, que agora estava caminhando com um baldão em sua cabeça cheio de peixes, junto com um cachorro que ali estava o esperando voltar da pescaria. Essas eram as jangadas dele
que tinha voltado do rio com seus peixes. Do outro lado da margem agora tinham 2 cavaleiros e seus cavalos tomavam a água do rio. A bola da criança e da mãe que estava na margem, de repente foi para o rio e nessa cena se encontra ali no meio navegando. O balão, que estava do lado esquerdo da margem do rio, tinha voado para a margem direita. E o gigante e o urso já tinham tomado seu caminho, avançado pelas montanhas, cada um na sua margem, para o destino que queriam seguir. E esse foi o livro de hoje, A Ponte, da editora Brinquebook, um livro que fala sobre o gigante, o urso e como poder atravessar essa ponte e resolver esse problema. Até mais!